Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como encontrar as 5 consistências da aquarela que eu já falei aqui nesse canal em outros vídeos e que são super importantes pra gente saber em que momento usar cada uma delas e também pra dar profundidade nos nossos desenhos. Então bora lá aprender? Gente, então vamos começar para um dos vídeos que eu acho que vai ser um dos mais importantes desse canal. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é os materiais que vocês vão precisar usar. Então, um potinho de porcelana, um pratinho de porcelana, água, papel para aquarela, eu uso o Canson Monteval, tintas e um pincel. É bem importante que a tinta que vocês utilizem seja uma tinta escura, que tenha um valor tonal alto, ou seja, azul escuro, ultramarino. Eu tô usando nesse caso o violeta. E para começar esse exercício que é super importante, para entender que tons a gente consegue com a aquarela, eu vou começar desenhando 5 quadradinhos. Não precisa ser perfeitos, a gente não vai fazer nenhum desenho para expor aqui nesse vídeo, é simplesmente para entender mesmo as consistências da aquarela. Bom, então eu já vou começar explicando um pouquinho para vocês como é que vai funcionar essa técnica, que é desvendar as 5 consistências principais da aquarela. Eu tô escrevendo chá em uma das pontas desse papel, e isso significa que vai ser uma pigmentação com menos tinta e mais água. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu tô escrevendo aí dos dois lados. Então, chá de um lado, e no outro extremo a gente vai ter a consistência manteiga, e essa consistência vai ser mais tinta e menos água. Então, mais pigmento e menos água. E no outro extremo, a gente vai ter a consistência de chá. E entre eles, eu vou mostrar para vocês exatamente quais são as consistências que a gente consegue, para que serve cada uma dessas 5 consistências. Então, a primeira consistência que eu vou criar vai ser a consistência chá. E para isso, eu vou umedecer o meu pincel bastante na nossa água limpinha e vou molhar esse prato de porcelana. É bem importante que a gente use um pratinho limpo nesse momento para não acabar misturando com nenhuma tinta. Então eu vou molhar o pratinho de porcelana e eu vou pegar um pouquinho de tinta e fazer uma mistura nessa água que eu já tinha depositado ali. Vocês podem ver que nesse primeiro momento a gente tem um pigmento que tem a consistência super aguada, mas claro que ele tem um pouco de pigmento, principalmente porque essa tinta tem um valor tonal bem escuro. Então é um pigmento que escorre sobre o nosso prato assim que a gente move, ele é super molhado, e no momento que a gente for colocar ele no papel, ele vai nos dar uma camada mais uniforme e também bem mais clarinha. Vocês já viram várias vezes eu falando aqui no canal que essa é a consistência que eu uso para fazer as primeiras camadas do meu desenho, então para fazer uma camada base. E nesse primeiro momento ele até parece um pouquinho mais escuro, mas quando essa camada secar, ela ainda vai ficar um pouquinho mais seca. Com essa consistência, a gente ainda consegue camadas bem uniformes de aquarela. Bom, então essa foi a consistência chá. Agora a gente vai ver o que seria a consistência café. E esse método é bem legal da gente ir aprendendo, porque simplesmente pelos nomes a gente já consegue identificar à medida que a gente vai criando as consistências na nossa paleta, no nosso godê, nesse caso no nosso pratinho. Então, para criar a consistência café, eu pego um pouquinho mais de pigmento do que para fazer o chá, como vocês viram anteriormente, foi mais água do que pigmento. E agora a gente também vai começar a adicionar água, um pouquinho da tinta, isso vai variar bastante da tinta que a gente está usando, e esse é um dos motivos, essas consistências são um dos motivos pelos quais eu prefiro usar as tintas em bisnaga, que nos dão uma variedade maior de consistências. Então, a partir do momento que vocês viram ali que eu criei a consistência café, que vocês podem identificar porque ela é muito parecida em tonalidade com o próprio café que a gente toma, eu vou pintar aí a folha para vocês verem que vai nos dar uma tonalidade um pouquinho mais escura. Ainda assim, a gente vai conseguir uma camada uniforme, e essa normalmente vai ser a segunda camada que eu vou fazer nas minhas pinturas. Agora a gente vai partir para a camada leite, para a consistência leite. E também, novamente, como o nome mesmo diz, a consistência leite, ela vai ter uma consistência mais leitosa. Então, ela vai ter, digamos assim, 50% de pigmento e 50% de água. Ela ainda vai ser uma camada líquida, como vocês podem ver ali na minha mistura, mas agora ela já vai ser muito mais pigmentada. Então, quando a gente virar o pratinho, ela já não vai se mover tanto. Vocês podem buscar pela
consistência bem parecida de que é de um leite normal que a gente toma em casa. Essa vai ser a consistência leite. Então eu tô mostrando aí pra vocês mais ou menos o que vocês vão encontrar quando fizerem essa mistura. E em que momentos eu vou utilizar essa camada? Essa camada então vai ser no início do momento que eu estiver escurecendo a minha aquarela. Então, basicamente, a primeira camada vai ser chá, a segunda vai ser café e a terceira provavelmente vai ser leite. Então, é legal a gente utilizar também uma tinta que tenha um valor tonal bem diversificado, porque assim a gente consegue ver a variação das tonalidades, desde o chá até a manteiga. Vocês podem ver que se vocês fizerem o teste desse mesmo exercício com alguma tinta que tenha um valor tonal mais baixo, vocês apenas vão conseguir uma variação muito menor de cores. Bom, agora vamos partir para a consistência creme. E a consistência creme ela vai ter uns 70% de pigmento e 30% de água, ou seja, ela vai ser muito mais seca. E você sabe que eu sou um pouco contra utilizar esse tipo de consistência logo de início, logo de primeira na nossa folha de aquarela. Então essa consistência ela vai ser usada para finalizar os últimos detalhes de profundidade ou de repente até para fazer algum detalhe. Ou quando a gente precisa escurecer uma área que tem um valor de cor muito alto, por exemplo, um preto. Então, um olhar que tenha alguma parte preta, normalmente eu usaria uma consistência de creme, principalmente se eu quiser abrir algum ponto de luz depois, usando a técnica de lifting. Bom, e a última consistência que eu vou mostrar para vocês como fazer e para que serve é a consistência de manteiga. Basicamente, essa consistência é a própria tinta sequinha, 100% de pigmento, por isso, novamente, que eu gosto muito de usar as bisnagas. Então, é a própria tinta, úmida, um pouco oleosa, que sai diretamente da bisnaga. Quando a gente tem as tintas em pastilhas, é muito difícil conseguir essa consistência. Eu acho que ela é super importante para pintar aquarela, porque é ela que me dá detalhes muito, muito importantes, como cílios, alguma parte que precisa ser totalmente escura. E novamente eu digo para vocês que nesse momento a gente pode observar o quanto de variação as tintas nos trazem quando elas têm um valor tonal bem alto. Se vocês quiserem saber mais sobre o valor tonal das tintas, eu também pretendo trazer esse conteúdo aqui no canal. Se eu já tiver postado, vai ficar o link aí no card. Caso não, comentem aqui para eu gravar esse tipo de vídeo. Bom, então essas foram as 5 consistências da aquarela. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, explicado direitinho para que serve cada uma. E aguardo vocês nos próximos vídeos para colocar em prática esse conhecimento. Um beijão!